Boa tarde, irmãos. Bom, eu não sei o que vocês estão achando dos estudos e de todas as pregações que vocês ouviram durante esse período de conferência, mas eu gostaria que todos os irmãos soubessem, aqueles que ainda não sabem, porque eu acredito que a maioria já sabe, né, de que para um pregador, o fato de você cumprimentá-lo depois da pregação, de que o estudo foi bom e que foi maravilhoso, foi excelente, foi sobremodo excelente, não tem valor algum, a não ser que daqui a 1 mês ou 2 meses, ele veja que você realmente está praticando tudo aquilo que foi falado. Aí sim ele vai ter certeza de que o ministério dele foi bom e útil. Então, com relação a esses estudos que nós estamos fazendo, em especial agora trazendo para o assunto que coube a mim, que está relacionado à devocional, eu realmente gostaria muito e estarei orando por cada um de vocês, para que todos possam de fato pôr em prática todas essas coisas em suas vidas, no seu dia a dia. Nós temos falado sobre o devocional e a necessidade de fazê-lo e até de como fazê-lo. No entanto, eu compreendo e até me identifico muitas vezes com alguns irmãos que, movidos pelo negativismo, eles estão às vezes até convictos de que não vai dar certo. Não adianta, na minha vida não funciona. Eu sei que alguns irmãos aqui podem levantar a mão e dizer, não, funciona, eu tenho certeza que funciona. Aqueles que já colocaram em prática. Mas existem aqueles que nunca puseram em prática, sempre talvez até desejaram. Esse assunto do qual nós estamos falando não é novidade. Desde que nós começamos a participar da igreja, nós temos ouvido falar a respeito de que a palavra de Deus é para ser estudada e ensinada e lida e relida em casa, e ela deve ser praticada em nossas vidas, sempre no nosso dia a dia. Mas existem muitas barreiras e muitas dificuldades. Algumas pessoas às vezes até poderiam dizer, mas eu lembro da época que eu era criança e os meus pais me forçavam a fazer esse negócio de devocional aí que o Rogério está falando. E aquelas leituras extensas de Levíticos, Números, Deuteronômios, com uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, realmente muitas vezes é pesado. E eu até concordo com tais pessoas e me identifico com elas, dizendo, realmente dessa forma não funciona. Outros até, através do estímulo que vem por parte dos pregadores, da igreja, planejam e fazem projetos de iniciar um devocional. E eu acredito que nesse grupo se inclui muitos de nós aqui, que já tentamos fazer muitas vezes, começamos e não terminamos. Eu costumo dizer que o livro de Gênesis, a história de Noé, a história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, essas são as histórias mais conhecidas por todos, porque todo mundo começa a ler a Bíblia, mas ninguém termina. Então, não que não haja sinceridade, falta talvez perseverança, mas desejo eu sei que todos nós temos. Então, o objetivo desse estudo dessa tarde, na verdade, é justamente proporcionar para todos os irmãos ideias criativas com relação ao devocional. No curso Criando Filhos do Caminho de Deus, vamos voltar a esse tema, existe um espaço onde se fala a respeito do pai legalista. É aquele que vê que não está dando certo, não está sendo legal, está todo mundo desanimado, está todo mundo descontente, mas ele persiste. Não, mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, vamos ler Eclesiastes. Vamos ler 4 capítulos por dia. Vocês já viram aqueles projetos de ler a Bíblia em 1 ano? Na verdade, é desejo de muitos de nós ler a Bíblia num ano. Mas para você ler a Bíblia num ano, você tem que ler 4 capítulos por dia. Eu conheço poucos adultos que conseguiram chegar ao final. Você imagina para uma criança.
Você imagina você instituir um devocional dessa forma. Ideias criativas, na verdade, é você fazer com que o devocional seja agradável. Eu realmente gostaria que todos vocês pudessem iniciar esse devocional e perceber que em suas famílias a coisa está funcionando de tal forma que no lar de vocês os filhos aguardam ansiosos a hora do devocional. Eles não veem a hora de se sentar com o pai e com a mãe para ouvir da palavra de Deus. Seja da maneira criativa que você escolheu. Pode ser através de histórias bíblicas, pode ser através de corinhos, de hinos, de fitas de vídeo, ou mesmo da leitura da palavra de Deus direta. Quando as crianças desejam a instrução e os princípios que vão de encontro aos desejos e necessidades da família. E você conhecendo a necessidade da sua família, talvez você vai escolher, então, os livros da Bíblia que você deseja ler. Nós fazemos leitura bíblica lá em casa todos os dias. Às vezes falha, não vou dizer que é sempre. Mas eu vou usar muito o exemplo da minha família porque não tem jeito, tá? É lá que eu moro. E eu comecei a fazer a leitura da palavra de Deus com um rapaz que trabalha comigo também, o Ricardo. E eu gostaria até que os irmãos orassem por ele, tá? Ele já é salvo, embora ele ainda esteja crescendo na palavra de Deus e ainda não esteja participando da igreja. E quando eu comecei a fazer essas leituras bíblicas com ele, então, ele falou, então vamos começar a ler a Bíblia, já que a Bíblia é tão importante. Então vamos começar a ler a Bíblia. Nós começamos a ler a Bíblia em Romanos. Ele mesmo me perguntou, mas por que nós vamos começar quase no final? Porque a gente vai começar por aquilo que eu acho que deve ser mais importante. Você vai de encontro à necessidade das pessoas. Você vai de encontro à necessidade da sua família. Então, ideias criativas, na verdade, é até difícil eu sugerir alguma ideia para cada um de vocês, porque eu sei que cada um de vocês tem uma família que tem necessidades diferentes. Tem crianças de diferentes idades, tem jovens, tem adultos, muitas vezes a necessidade tem que ser apenas para o casal, o marido e a mulher. Muitas vezes talvez seja você o único na casa que tem interesse na palavra de Deus e que esteja participando da igreja. Mas quem sabe você pode convidar os seus familiares que ainda não participam da igreja para também participar desse devocional que você deseja realizar. Nós lemos a Bíblia todo dia lá em casa, mas a Eduarda, ela não é obrigada a sentar e ficar prestando atenção principalmente porque ela não vai conseguir compreender todas as palavras que serão ditas. Nós lemos um capítulo por dia, mas nós exigimos apenas a presença dela. E que ela também não atrapalhe, não fique fazendo brincadeiras ou falando alto ou brincando com alguma coisa que venha a atrapalhar. E mais tarde, então, baseado naquilo que foi estudado e naquilo que foi lido, então eu tento contar uma historinha para ela, para quem sabe, para que ela possa compreender pelo menos a ideia e o princípio do que foi lido. Então, ideias criativas, na verdade, que é sobre o que nós vamos falar hoje, é algo que pode nos ajudar, então, a fazer um devocional prazeroso, desejável, que as crianças não vejam a hora de participar dele, para que as crianças considerem um castigo não poder participar. Vocês já pensaram em castigar o seu filho? Olha, porque você fez tal arte, você não vai participar do devocional. E ele ficar triste se você privar ele desse desejo que ele tem, que é tão gostoso para ele. O devocional vai ser solicitado, então, mais do que uma vez por dia, várias vezes por dia.
Ser criativo no sentido em que eu desejo ensinar é um passo além do ser objetivo. O que é ser objetivo? Ser objetivo é reconhecer a necessidade e dar-lhe uma solução lógica e óbvia. Ainda que essa solução óbvia, ela seja desagradável para a maioria. Por exemplo, eu sei que os meus filhos necessitam conhecer a Deus. Então nós vamos ler a Bíblia do início ao fim. Essa é uma solução lógica e óbvia. Através da leitura bíblica você obtém realmente o conhecimento de Deus. Seja prazeroso ou não. Ser criativo é fazer com que o objetivo seja atingido de uma maneira, então, agradável. Aí algumas pessoas podem pensar assim, mas você não vai estar, então, modificando ou trazendo subterfúgios para poder induzir as crianças a aceitarem a palavra de Deus através dessas ideias criativas? Talvez sim. Mas saibam que o próprio Deus é criativo. Por isso, em sua criação, tudo é muito bom, porque ele é criativo e, além disso, eficiente. Ele não perde o propósito, o alvo ou o objetivo, mas sempre criativo. Deus deu poder criativo para o homem também. E é para nós usarmos, então, a nossa criatividade para louvar a Ele e para levar também a palavra de Deus àqueles que necessitam ouvir dela. Por exemplo, quando um homem tem uma necessidade, por mais simples que seja, tomar banho. A solução é óbvia, né? Água. Mas é muito mais agradável se essa água estiver quentinha. Antes de começar a conferência, nós testamos todos os chuveiros. Haveria necessidade para tomar banho, basta água. Precisa estar quentinha? É bom que seja agradável, né? Ainda se você puder ter uma hidromassagem, quem sabe, uma banheira perfumada, melhor ainda, mais agradável ainda. Então, mas veja só como o próprio Deus na sua criação, ele não é apenas eficiente, mas ele é criativo. Todos nós precisamos alimentar-se, não é verdade? O alimento não é necessário para a vida humana. Então, nós necessitamos de proteínas, vitaminas, sais minerais, e glicose, todas essas coisas, etc. e etc. Qual que seria a solução óbvia? Ração. Não é isso que o ser humano faz quando ele precisa tratar os seus animais e engordar? Não dá ração? Bom, Deus, sabendo que o homem tem necessidade de se alimentar e de energia, Deus poderia providenciar ração. Mas na criação de Deus, nós vemos ideias criativas. Nós vemos que Deus não fez apenas um único tipo de alimento que combine todos os nutrientes necessários para a sobrevivência e para dar energia ao homem. Existe uma diversidade enorme de alimentos, muitos deles com os mesmos componentes nutrientes, mas com sabores diferentes, com um aroma diferente. São diversificados para todos os gostos e paladares. Se você não gostar de determinado alimento, não se preocupe, porque você não vai morrer pela falta daquele alimento. Porque existem outros que têm um paladar completamente diferente, que têm as mesmas vitaminas, as mesmas proteínas e a mesma energia que você necessita, que aquele tem. Embora seria bom que vocês comessem de tudo, né? E Deus também assim quer. Mas Ele conhece o ser humano e Ele criou alimentos atraentes. O alimento que Deus criou, ele não só é eficiente para o homem e diversificado, muito diversificado,
como ele é atraente, ele é até belo aos olhos do homem, à vista. Muitas vezes você olha um prato enfeitado, e isso daí seria então uma criação do homem, é mais atraente, e ele, no olhar, ele já te deixa com água na boca. Sem falar do cheiro, né? Da fragrância, então, dos alimentos. Os alimentos, eles têm aparência desejável, e isso foi da vontade de Deus, foi uma ideia criativa de Deus, para fazer com que o homem não só reconheça a necessidade de se alimentar, mas que ele deseje se alimentar. Por isso, muitas vezes, o homem come além da conta. Os alimentos, eles têm aparência, eles têm um aroma que chega a seduzir, então, até quem não está com fome. Comer, então, é algo agradável. Ou tem alguém aqui que não gosta de comer? É gostoso quando nós sentimos o cheiro da panela, quando ela produz aquele aroma, e, naturalmente, nós nos dirigimos à mesa, né? Bom, na palavra de Deus está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, então, em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Essa passagem ela é lembrada por Jesus Cristo também em Mateus, mas nós vamos lê-la no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Já que muitas pessoas não gostam desses livros, Números, Deuteronômios, Levíticos, então nós vamos olhar e ver que essas coisas também estão escritas lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Veja a necessidade do devocional. Ele fala que primeiro, né, ele humilhou a nação de Israel e os deixou ter fome, e aí então os sustentou com o maná, que eles não conheceram e nem os pais deles, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Ele deixou primeiro eles terem fome. Nós muitas vezes deixamos nossos filhos também terem fome espiritual, para que eles se alimentem uma vez por semana. E daí o pastor, sabendo disso, ele não usa aqueles reloginhos com bip, e ele larga todo o alimento, tudo de uma vez só, até as pessoas se empanturrarem. Nós nos alimentamos quantas vezes por dia? De pouquinho em pouquinho, 3, 4, às vezes 5 vezes ao dia. Não deveria ser da mesma forma com a palavra de Deus? Não foi isso que o Renato falou ontem a respeito de quanto tempo deve durar um devocional? 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos? Eu acho até que 15 minutos muitas vezes é muito. Como assim muito? Em vez de você fazer um devocional de 15 minutos, faz 3 de 5. Um de manhã, uma tarde e uma noite. Você não vai empanturrar, mas vai ser desejável e agradável. O alimento espiritual, ele também é necessário. Mas cabe a nós tornarmos, então, esse alimento agradável e desejável aos nossos filhos. A leitura da Bíblia, então, ela é necessária, mas cabe a nós torná-la agradável e desejável aos nossos filhos. Cabe a nós, então, utilizarmos de ideias criativas para que eles desejem a instrução que provém de Deus. Fazer com que, então, a palavra de Deus produza aroma, um cheiro, e os nossos filhos sejam, então,
seduzidos pela sua fragrância. E então desejem se esbaldar nas delícias saborosas da palavra de Deus. Que eles possam dizer, eu quero mais. Que eles possam pedir, como pede para a mãe, posso ter mais um pouquinho? Às vezes, quando um filho quer um doce, você o nega, ele diz, não, mas pai, você prometeu. Que eles possam também dizer, mas pai, você prometeu que ia ler uma historinha para mim antes de eu dormir. Que eles digam o que está escrito em Salmos no capítulo 119, Salmo 119. Versículo 103. Salmo 119, 103. Que maravilhoso seria ouvir de nossas crianças. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Que sejam realmente mais agradável do que o mel. Com ideias criativas nós podemos realmente tornar isso possível. Tanto é possível que o inimigo já sabe disso. E ele também usa ideias criativas para seduzir e afastar os nossos filhos, com uma criatividade inigualável, para tornar a mentira em verdade. A tal ponto de Deus nos exortar a nos afastarmos. Nem cheguemos perto dessas coisas. Não pensem em competir com o inimigo. A palavra de Deus diz, foge. Foge. Algumas pessoas às vezes vêm perguntar para mim a respeito dessas doutrinas que o pessoal fala de vida após a morte, de que as pessoas voltam para falar, e espiritismo, essas coisas assim. Desde criança eu ouço falar que a curiosidade matou o gato. Até hoje eu não sei do que o gato morreu. Mas quando as pessoas falam isso para mim, como a curiosidade matou o gato, eu nem pergunto. Né? Mas as pessoas dizem, mas eu tomo cuidado, pode deixar que eu tomo cuidado. Eu não vou me deixar envolver. Satanás é criativo. E nós, talvez até seja próprio, já que nós estamos falando de educação de crianças e de tratar com crianças, vocês já perceberam como é fácil também enganar uma criança? Seduzi-la? Fazê-la de fantoche em suas mãos? Nós somos crianças nas mãos de Satanás. Se você fosse dar uma idade para os anjos caídos, chuta. Bom, esse mundo tem, pelo menos, uns 6.000 anos. Então vamos considerar da seguinte forma. Se a experiência de um adulto com os seus 60 anos consegue seduzir facilmente uma criança de 6 anos, a experiência de um anjo com 6.000 anos, ele pinta e borda com homens experientes de 60 anos. Então, por isso a palavra de Deus foge dessas coisas. Não se envolva, não pense que você não será seduzido. Tudo que o homem criou, que poderia ser utilizado para louvar a Deus, é rapidamente transformado em caminhos maus, para que o crente diga que aquilo que se tornou mal é proibido. E isso é feito pelo nosso inimigo. Porque se tornou mal, então agora é proibido.
Então, quando se fala a respeito de televisão, de rádio, de esportes, de música, até de histórias, lendas, brincadeiras, aí os nossos filhos vão dizer: tudo que nós gostamos de fazer é proibido. Tudo que eu gosto de fazer é proibido. A nossa proposta não é que você abandone então a sua vida, taxando tudo de proibido, tudo de imoral, mas que você traga então Cristo para fazer parte da sua vida e viver a sua vida junto com os seus filhos, no seu dia a dia, incluindo sempre o conhecimento e a prática da verdade em tudo o que fizerdes. Vamos abrir então em Colossenses, no capítulo 3. Nós lemos isso no primeiro dia, mas nós vamos ler novamente. Colossenses 3,17 diz, Colossenses capítulo 3, versículo 17: E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Traga a Deus para fazer parte da sua vida. Traga Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, das suas tarefas, das coisas que você faz. Faça de conta que Ele está do seu lado. E se você duvidar da presença dEle do seu lado, faça uma oração quando você tiver dúvida antes de tomar uma decisão, que Ele estará realmente do seu lado e auxiliará você a tomar a decisão certa. Por exemplo, quando você fala de criança, então, qual é a coisa que as crianças mais fazem? Qual é a coisa que as crianças mais gostam de fazer? Qual é a coisa que as crianças sempre gostam de fazer, sempre estão prontas para fazer? Brincar. Na verdade, elas só brincam. Quando a Duda era pequena, eu olhava para ela e, sem graça, né? Só come e dorme. Só come e dorme. Bons tempos. Hoje ela nem come nem dorme. Ela brinca com a comida e ela capota a hora que acaba a pilha. Já que eles gostam tanto assim de brincar, vamos brincar com eles. E vamos brincar de instruir. Vamos brincar com brincadeiras que tragam a palavra de Deus para a nossa casa e para nossas vidas. A Eduarda tem uma coleção de bichos, de animais. Se você perguntar para ela, é o teu zoológico? Ela vai falar, não, é a Arca de Noé. É bicho, é brinquedo. Mas está associado com princípios bíblicos e com coisas de Deus. Sempre quando eu compro um brinquedo para ela, eu penso, será que eu posso transformar esse brinquedo em algo que possa dar alguma instrução útil para o crescimento espiritual dela? E algumas pessoas poderiam pensar, mas daí eu vou eliminar um monte de brinquedo que tem lá na loja de brinquedo. Sabe que esse negócio de brinquedo de marca, isso tudo aí só é importante para nós? Eu posso garantir para vocês, e eu tenho certeza que vocês, quando eram criança, vocês brincavam também, talvez, alguns, a maioria, quem sabe, com lata de leite ninho. Fazia aqueles cavalinhos de madeira, amarrava uma cordinha. Fazia barco com folha de bananeira, com aquele talo da folha de bananeira, eu brincava, e o gramado da nossa casa era o mar, e aonde tinha terra, então, era o chão seco. E a gente ia pescar. Pegava aquelas redinhas de carregar laranja e jogava, então, no mar, que era o gramado, e se divertia, ficava a tarde toda brincando. O objeto da brincadeira não é tão importante quanto brincar. Então, se você utilizar ideias criativas para brincar com o seu filho e ensinar para ele brincadeiras que tragam para ele instrução e uma vida espiritual, o que ele está desejando é brincar.
e ele deseja muito mais até brincar com seus próprios pais, tirem um tempo para brincar com eles e ensinar para eles brincadeiras instrutivas. Ele não está precisando de um carrinho a pilha, aquele que... Eu tinha, quando eu sempre desejei ter um carrinho que andasse por conta própria, sozinho. Até que um dia o meu pai comprou. Depois eu nunca mais pedi. Não tem graça, ele anda sozinho. É mais legal ser puxado. O que elas gostam de fazer como brincadeira? Do que as crianças gostam de brincar? Quais são as brincadeiras mais comuns que elas normalmente gostam? Isso vai da idade, né? Mas em determinadas idades, vamos começar do menor para o maior. Quando eles são crianças, quando começam a aprender a falar de 2 anos até uns 5 anos de idade, mais ou menos, eles gostam muito de ouvir histórias. Não gostam? Muito mesmo. E como o Nato falou, a repetição, né, é a mãe do aprendizado. E elas gostam muito de histórias repetidas. Eu ensinei a história de Noé para a Duda, eu queria ensinar outras histórias, mas além de contar as outras histórias, não podia esquecer da história de Noé. Aí depois que ela se familiarizou com outras, aí ela me... Bom, hoje eu quero a história de Jonas. Daqui a meia hora, pai, conta a história de Jonas de novo. A ovelha perdida. Aí, um dia, nós fizemos um passeio. Nós estávamos, eu de folga, Matrede de folga. O que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa diferente hoje. Vamos passear. Onde nós vamos? Vocês já levaram seus filhos numa livraria evangélica? Alguém aqui já fez isso? Foi uma festa para ela. Para ela foi um passeio. Eu fui lá para escolher alguns livros, algumas coisas, ver o que tinha de novidade, o que era bom, o que não era bom. Ela chegou na prateleira, tinha um livrinho. Ainda bem que ela escolheu um livrinho barato, tá? E viu a fotografia que estava estampada na capa. Pai, a ovelha perdida, esse que eu quero. Porque tinha um homem carregando uma ovelha. E ela já conhecia a história. Bom, se ela já conhecia a história, por que então ela pediu o livro? E por que ela pede sempre para repetir e repetir e repetir a mesma história? Porque crianças nessa idade gostam de repetição. E isso é bom. É bom porque grava na mente delas a informação. E quando elas forem adultas, jamais se esquecerão daquela instrução. O que mais que elas gostam de fazer então, além de ouvir histórias? Bom, antes de nós passarmos para o próximo ponto, eu esqueci do versículo, tá? Para Marcos, no capítulo 4, versículo 33. Porque adultos também gostam de história. E porque adultos gostam de história, Jesus, então, falava através de histórias. Marcos, capítulo 4, versículo 33 e 34. Marcos, capítulo 4, versículo 33, diz o seguinte: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ele não só expunha a doutrina de Deus por intermédio de parábolas, como ele também observava e ensinava conforme permitia a capacidade dos seus ouvintes. Então você vai ensinar as suas crianças conforme permite a capacidade deles também. E quem sabe, em particular, mais tarde, você até dá as explicações e faz comentários, como Jesus também o fazia. Tem mais um versículo, fala a respeito da mesma coisa, mas é Mateus no capítulo 13, 34 e 35.
Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35 diz: Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas ocultas desde a criação. Ele estava publicando coisas ocultas através de parábolas, através de histórias, que eram mais facilmente digeridas pelo público e assimiladas e compreendidas depois através de explicações. Você pode contar histórias para os seus filhos com as suas próprias palavras. Você conhece o Evangelho e você conta o Evangelho com as suas próprias palavras de uma maneira simples, através de parábolas ou através de historinhas, segundo a capacidade, então, do ouvinte ou da criança. O que elas gostam de fazer mais, além de ouvir histórias? Qual é a criança que não gosta de cantar? Toda criança gosta de cantar. Então você vai cantar músicas instrutivas. Tem uma experiência que eu estou tendo com a Eduarda que é muito interessante. Eu canto histórias bíblicas. Canta a história de José, inventa uma melodia. Ela não está se importando com a qualidade da música. Ela quer brincar. José era filho de Jacó. Era o filho que o seu pai amava, mas os seus irmãos o odiavam. E jogaram ele num buraco, porque no livro que nós temos, ele é jogado lá no buraco. E passou uma caravana de ismaelitas, daí a Duda me corrige. Se aproximou o pai, porque no livro está escrito, aproximou-se uma caravana de ismaelitas. E ele foi vendido para o Egito para ser escravo. Daí ela me corrige novamente, escravo hebreu, pai, porque está escrito lá que ele se tornou escravo hebreu. E ela cobra de mim que eu fique cantando essas histórias todas. E você canta, inventa, vai. Você decorou, então, eu já decorei os livros. Então, como eu sei decorar, eu vou cantando conforme eu vou me lembrando. E ela adora. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Existe um aspecto interessante com relação à canção, que deve ser observado. O que é atraente em uma música? A melodia. E o que é importante em uma música? A letra. Se a melodia fosse importante, o ritmo fosse importante, nós temos o livro de Salmos, que eles eram hinos cantados pela nação de Israel. Se o ritmo, a melodia fosse importante, Deus teria mantido então a melodia daqueles hinos que eram cantados através de notas musicais, que já havia naquela época. Então eles poderiam preservar a melodia de uma música através de partitura. Mas para Deus isso não é importante. Importante é a letra. Então foi preservada a letra. Então não importa a qualidade da melodia que você vai estar entoando para os seus filhos, ou se você, o estilo musical, o ritmo que você mais gosta, se é mais acelerado, se é mais lento, se é com uma batidinha ou se é sem batidinha, se é batendo palma ou não é, se você vai ter instrumento musical ou vai ser a capela, ou se você tem algum dom para tocar algum instrumento ou não. Para Deus o que importa é a letra.
Você pode até pegar uma melodia que você conhece, de um Atirei o Pau no Gato, de um Ciranda Cirandinha, e substituir por um conteúdo bíblico. Porque para Deus o que importa é o que está sendo assimilado como informação, como palavras e como instrução para os seus filhos. O que mais que as crianças gostam muito? Desenho animado. Todas elas gostam. Quem não gosta? Então, ao invés de você colocar o seu filho para assistir o Tom e o Jerry, o Pica-Pau, ou todos esses desenhos animados que estão na televisão, existem desenhos animados bíblicos também, que não passam na televisão, mas você pode comprar em fita de vídeo e coloca para eles verem. A história de José, que eu acabei de falar, que eu canto para a Eduarda, ela conhece não de livro, mas de fitas de vídeo. E ela adora ver a história. Vocês vão perceber que com a familiaridade com os desenhos animados da televisão, no início vai haver uma certa resistência, porque é um pouquinho diferente, não tem tanta graça, mas com o tempo eles vão acostumando. E eles vão assistindo e vão desejar, e a fita vai gastar, de tantas vezes que eles vão querer ver. Termina, eles querem que rebobine para começar a ver tudo de novo. O desenho atrai tanto a criança assim por causa do audiovisual. Sabe aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente? Então, os psicólogos sabem disso. Tanto que nas universidades, vocês sabiam que os melhores psicólogos que existem e mestres nessa arte de conhecer o comportamento humano, eles não estão trabalhando para resolver problemas de pessoas que estão passando por depressão, por dificuldades. Eles não estão auxiliando pessoas que estão precisando de bons psicólogos. Eles estão trabalhando nas empresas, né, ensinando como é que elas podem fazer para vender produtos. Como é que elas podem seduzir, conhecendo então o comportamento e a natureza humana, como é que as propagandas e todo esse audiovisual que é colocado na televisão pode seduzir as pessoas a comprar o produto que eles desejam vender. Esses são os melhores profissionais. E tendo conhecimento disso, você pode também utilizar o audiovisual em benefício dos seus filhos para o crescimento espiritual deles. Até agora nós estávamos falando de crianças, até aqui, numa faixa etária de 10 anos de idade no máximo, né, que é quando as crianças gostam muito disso. E como é que fica o adolescente? O que o adolescente gosta? Ele adora uma competição. Ele adora um jogo, competir. Então vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 9. Alguns de nós poderíamos pensar que competir é uma coisa que não deve ser motivado pela palavra de Deus, né? Vamos ver se realmente não é. 1 Coríntios capítulo 9, versículo... Pode ser do 24 em diante. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O apóstolo Paulo tinha também um espírito de competição, ele não queria ser desqualificado. Embora no espírito ele desejasse que as pessoas crescessem na fé, ainda assim ele desejava crescer mais que todos para que ele não viesse a perder para ninguém. E esse espírito de competição
prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Isso é agradável a Deus. E o adolescente adora uma competição. Então promova competições em sua casa. Promova lá uma competição onde haverá perguntas bíblicas. Amanhã nós vamos fazer perguntas a respeito do livro de Romanos. Aquele que responder mais perguntas vai ganhar um prêmio. Todos irão ler, motivados pela competição. Os adolescentes principalmente, né? Eles adoram competição. Desafios. Não faça sempre a mesma competição. Esses dias a Alessandra veio perguntar para mim uma brincadeira que ela poderia desenvolver com os jovens na reunião de jovens do sábado. Dá uma ideia aí, não tem uma ideia criativa, então. Parece que o pessoal estava cansado de fazer esgrima. Também, quando eu era jovem, a gente só fazia esgrima. E eu ouço falar que desde os tempos da juventude do Bernardo em Araraquara, atividade para adolescente ou para jovem na igreja é esgrima. Seja criativo, diversifique, faça coisas diferentes, faça brincadeiras diferentes. O jovem ou o adolescente, ele adora a competição. Mas não faça sempre a mesma competição, sempre a mesma coisa. Como eu falei, a repetição é a mãe da aprendizagem, principalmente na idade de criança. Você começa a repetir historinhas, eles adoram repetição. Eles assistem 2, 3, 5, 10 vezes o mesmo desenho, o mesmo filme. Já o adolescente já não tem toda essa paciência. É uma vez só, ou 2 no máximo. E os jovens, aquele que já passou a fase da adolescência, que já passou, quem sabe, até essa fase desse espírito de competição, o que ele gosta de fazer? A própria natureza já o chama para realizar isso. Ele gosta de desafios, ele gosta de pôr em prática. Ele gosta de praticar aquilo que foi ensinado. Ele não quer ficar aprendendo, absorvendo e não praticar, e não exercitar. Ele quer exercício. Então, se você ensina o evangelho para uma criança e você ensina que nós devemos repartir esse evangelho com todos, ela fica satisfeita com isso. Se você ensina isso para um jovem, ele diz, então, é isso mesmo? Então, tá bom então, já aprendi, agora vamos lá então. Vamos evangelizar, vamos arregaçar as mangas. Ele não fica contente apenas com a instrução, ele quer pôr em prática logo em seguida. E ele quer ver em você exemplos práticos também. Ele gosta de liderar também, ele gosta de estar envolvido. Eu lembro que numa certa ocasião o Terry veio perguntar para mim a respeito do que ele poderia fazer para os jovens. Um acampamento, um encontro, alguma coisa assim, mas que tipo de encontro? Aqueles encontros em que você senta, vai lá, ouve, como numa conferência, você está aqui ouvindo o Rogério falar. O jovem não gosta muito disso não. Isso eles já faziam todos os sábados na igreja, vai lá, senta e ouve. Eles queriam alguma coisa mais emocionante, mais desafiante, mais prática. Eu falei para ele, então faça um acampamento de crianças, não faça de jovens. Mas era para jovens. Bom, os jovens vão organizar esse acampamento de crianças, a responsabilidade será deles. E eles adoraram. E o fizeram e foi muito bom para as crianças e para os jovens, porque eles estavam ali fazendo algo, eles se sentiram parte do grupo e importantes. E o jovem adora isso. Nós devemos realmente variar muito no nosso devocional. Lembra do primeiro estudo? Não importa o que você faça, Deus exige todas as coisas, qualquer coisa, desde que você faça como para o Senhor, desde que você saiba variar, e desde que, para que nós possamos chegar próximos do nosso encerramento, desde que você não desista, seja perseverante. Eu vou lembrar a alguns irmãos, e para aqueles que não ouviram, então estarão ouvindo pela primeira vez, princípios que nós passamos quando nós estávamos fazendo um treinamento evangelístico de como evangelizar, num período há mais ou menos um ano e meio atrás, nas nossas igrejas aqui em Biguaçu, São João Batista e Tijucas.
princípio de perseverança, de como criar um hábito. Como é que você cria um hábito em alguém? Como é que as coisas passam a funcionar espontaneamente e automaticamente na vida das pessoas? Começando do zero, nós podemos considerar que as pessoas, elas são incompetentes na realização de uma determinada tarefa, como, por exemplo, o devocional, porque, primeiramente, elas não têm nem consciência da importância. Por isso, nós chamávamos essa pessoa que, o estado em que muitos de nós chegamos aqui nessa conferência, como incompetentes, inconscientes. Ele é incompetente, ele é incapaz de realizar, então, o devocional, porque ele nem tem consciência de como fazer, ele nem sabe da importância que isso pode, a necessidade que isso tem na sua vida, ele desconhece a própria necessidade. Então vocês vieram para a conferência para ouvir o Rogério falar de devocional, e o Renato. E vocês aprenderam muitas coisas, foi despertado em vocês a necessidade, e foi dado instruções de como fazer algumas coisas, como pelo menos começar. Agora vocês têm consciência, vocês são conscientes da necessidade, mas ainda incompetentes. Ou tem alguém aqui que já pôs em prática? Não, nós nem saímos daqui ainda. Então são conscientes, mas incompetentes. Quando é que vem a competência? Com o treinamento. Então nós vamos chegar em casa e vamos persistir e treinar e tentar fazer. E uma ideia não deu certo, a outra deu, até que você ache o rumo e você vai persistindo ali. E todos os dias você tem que lembrar, talvez o seu filho muitas vezes vai vir fazer você se lembrar, até que você agora está se disciplinando para que todo dia você faça o devocional. Você é consciente e agora você então é competente. Essa é a melhor fase? Tem uma fase além dessa ainda. A melhor fase então, a última fase é quando você se torna um competente inconsciente. Como assim? Quando entra no piloto automático. Como assim, inconsciente? Você faz as coisas sem nem perceber que está fazendo. Naturalmente você faz. Sabe quando uma pessoa está aprendendo a dirigir? Primeiro ela não sabe nada. Depois você ensina para ela, ela tem consciência, mas ela ainda não tem competência. Daí ela vai para a aula prática, aí ela começa ali. Bom, essa foi, engatei a primeira, agora o próximo passo, a segunda, a terceira, a quarta. Né? Agora vou virar para a direita, então seta para a direita, virar para a esquerda, seta para a esquerda. Então ela fica se disciplinando e se monitorando. O motorista experiente, ele nem percebe, ele faz essas coisas automático, é natural, é espontâneo. Qual é a marcha que o carro está? Nem sei, está na quarta, mas eu não sei qual é a marcha que está, mas eu sei que ele está na marcha que deveria estar. É como aprender a tocar algum instrumento. Você sabe quais as cordas que você está tocando? Não sei, eu sei que eu estou tocando a corda certa. A prática me fez saber que eu estou tocando as cordas certas, mas quais são eu não sei. Se for para mim explicar detalhadamente quais foram as notas tocadas, no devocional pode ser assim também. Você entra no estágio de piloto automático, tudo funciona automático. Se você disciplinou a sua família para ter o hábito de fazer devocional após o almoço, é natural, espontâneo e automático. Terminou o almoço, todo mundo pega a sua Bíblia, coloca em cima da mesa, quando você vê, já está todo mundo lendo. Se você está acostumado a contar a história para os seus filhos antes de dormir, é automático, ele não precisa ficar lembrando você. Você se dirige ao quarto dele, vai lá, conta a historinha para ele e tudo isso se torna automático. Essa é a melhor fase. Você muitas vezes não vai se importar pela quantidade, e sim pela qualidade daquilo que se está fazendo. No início você vai ter que se disciplinar, depois se torna automático. Para nós terminarmos, então, vamos abrir em Eclesiastes e encerrar com esses versículos. Eclesiastes, capítulo 11.
Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do Senhor, do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que te venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. A responsabilidade de fazer com que os nossos filhos lembrem-se do Criador nos dias da sua mocidade e que eles se alegrem na sua juventude e que o seu coração se recreie nos dias da sua mocidade e que ele ande pelos caminhos que satisfazem ao coração dele, lembrando sempre de que todas essas coisas Deus pedirá conta a ele. A responsabilidade é nossa como pais. E o devocional haverá de ajudar muito nisso. Bom, eu gostaria de terminar então repetindo uma frase que eu disse no início, no primeiro estudo que eu fiz. Nenhum sucesso na vida ele vai compensar o nosso fracasso no lar. E nós sabemos disso. E não custa nada nós perseverarmos. Isso será muito bom para os nossos filhos e muito bom para nós também. Então vamos ter isso em mente, vamos baixar as nossas cabeças agora e vamos terminar em oração. Boa tarde, irmãos. Bom, eu não sei o que vocês estão achando dos estudos e de todas as